Olá, meu caro rubro-negro, vem comigo. Vamos ver aqui a programação, a logística e a preparação do Flamengo. Aqui no vídeo eu tenho um corte do Tá Na Área sobre o nosso Mengão, porque o Flamengo estreia nessa quarta-feira contra o Cusco na altitude. É importante ganhar, já trazer 3 pontos, já dar aquela moral pro clássico no final de semana e muito mais. Os créditos vão pro Sport TV, o link abaixo na descrição. Mas antes, se inscreva aqui no nosso canal, eu lhe peço, porque ajuda demais. A SR Fla, ative o sininho e deixa seu like também, é importante. E vamos pro vídeo. Amanhã tem mais brasileiro em campo, tem mais brasileiro estreando na Comebol Libertadores. A gente falou há pouco do Palmeiras, o Flamengo também estreia longe de casa, numa das maiores altitudes da América do Sul, jogando em Cusco, né? Contra o Cusco, e vai enfrentar uma altitude aí de mais de 3.000 metros. A gente teve até uma matéria especial lá dos companheiros do GE. Globo explicando um pouquinho da estratégia do Flamengo. Não foi direto, não viaja, né? Direto para Cusco amanhã por conta, viaja para bem perto do jogo, mas tentaria uma estratégia de viajar mais em cima da hora, mas é longe, tem uma dificuldade de aeroporto, enfim, acabou conseguindo um hotel ali que tem toda uma infraestrutura para diminuir essa sensação, uma pressurização, e aí a sensação é de 2.500 dentro do hotel. Não é de 3.300 metros, como é Cusco. Diminui um pouquinho, entendeu? Fica um pouquinho mais aceitável, mas ainda insalubre. Mas não que não falte o ar, ainda falta. Se mas subir falta uma escada menos. muito rápido pode se complicar, mas é um pouquinho menos. É isso aí, tem que subir de elevador no hotel. Futebol não tem escada, né? Não, e tem que subir no hotel, né? Então, no hotel, vai subir de elevador, ninguém vai... No hotel tem aquelas academias que tem a escadinha, né? Que você pode não deve exercício, ter, né? não deve ter. Mas enfim, tem toda uma questão de preparação do Flamengo, porque é uma altitude realmente muito significativa para essa partida amanhã contra o Cusco. A gente tem até o grupo que o Flamengo vai enfrentar nessa fase da Comebol Libertadores, né? Começa amanhã o seu desafio nessa fase de grupo, são 6 jogos, e o Flamengo tem pela frente, além do Cusco, o Estudiantes e o Independente de Medellín, esses dois mais tradicionais nos últimos anos, inclusive. O Estudiantes foi um time que deu trabalho ao Flamengo no ano passado, né, Jéssica? Foi eliminado nas penalidades, mas principalmente jogando na Argentina, deu muito trabalho ao Flamengo. E acho que talvez a lição dos últimos anos seja não minimizar os adversários, né? Porque o Flamengo escalou em alguns momentos equipes alternativas, com condições talvez de ganhar os jogos, mas acabou deixando os pontos pelo caminho que deixaram a classificação ali na reta final da fase de grupo sempre mais difícil, né? Especialmente 2024, né? Que aí o Flamengo faz a opção de poupar na Libertadores para jogar a final do Carioca, né? Era o outro calendário. E lá no meio do ano a gente percebeu como teve dificuldade o Flamengo de conseguir a pontuação necessária, né? Naquele ano era treinado pelo Tite, deu muita polêmica isso, fez diferente no ano passado, né? E tanto que sai campeão. Mas assim, sempre tem que ter muito cuidado, porque é um período delicado, especialmente para as equipes favoritas da competição. Porque esse é o momento em que as favoritas estão pensando em outras coisas, né? Às vezes estão priorizando uma outra competição ou pensando em algumas peças a serem poupadas, tem que cadenciar o ritmo. Tudo bem que esse ano a gente vai ter uma pausa no meio do ano que vai dar esse descanso para os atletas, né? Os que não serão convocados. O Flamengo vai ter muita gente convocada para a Copa do Mundo. Então, tudo isso está na tomada de decisão da comissão técnica, né? E eu não acho uma decisão simples. Não consigo dizer se é certo você poupar, se é errado poupar na situação do Flamengo, porque lá na frente a conta vem, né? E a decisão ela é sempre cobrada por parte da torcida. Mas a principal adversária é sempre essa altitude, né? A gente sabe que o Flamengo tem condição de vencer, mesmo se jogar com reservas, enfim. Mas a altitude é sempre muito delicada. E a gente sabe que os times brasileiros sentem sempre, assim, é difícil uma equipe que não sinta. Tudo bem, às vezes joga em altitude até maior, né? 4.000 metros, 4.100, quando é na Bolívia, enfim, mas acho que é difícil também, pode se complicar. Essa pressurização aí do hotel eu achei interessante, só que será que depois não impacta mais na hora do jogo? Né? Tem várias estratégias, né? Tem gente que diz que é melhor chegar e jogar, que aí o corpo já vai, do que passar alguns dias lá para tentar adaptar o corpo. Então, mas sempre a gente vê que as equipes brasileiras elas ficam descaracterizadas quando jogam na altitude. Vamos entender melhor um pouco dessa estratégia com o Thiago Lima, que está em Cusco, no Peru, para acompanhar o Flamengo nesse jogo de amanhã, a partir das 9h30 da noite, num cenário muito bonito. Eu quero saber se ele está sentindo a altitude. Ele não está nem a 3.600, ele já deve estar aos 4.200 aí, ó. Alta essa vista. Meu amigo quer passar ali atrás. Bem-vindo, meu amigo. Boa noite.
Boa noite, Kelly, Camila, Raed, Jéssica, todo mundo que tá na área aqui com a gente. Boa noite pra vocês, boa tarde aqui pra gente, né? Que temos 2 horas a menos. E você falou certo, né? O estádio, como vocês estão vendo lá no fundo, é 3.350. Mas aqui onde a gente tá nesse momento, com a ajuda do relógio mágico do nosso cinegra aqui, o Culish, 3.587. É praticamente La Paz, né? Praticamente os 3.600 de La Paz. Aqui tá bem alto em si. Mas, ó, eu tô tranquilo aqui na altitude. Nossos companheiros aqui de TV sentiram um pouquinho de dor de cabeça, um pouquinho de falta de ar. Eu ainda tô tranquilo e o Flamengo vai ter essa experiência, né? Vai chegar hoje à noite aqui na cidade. Como vocês disseram, é uma logística diferente, né? Que eles estão fazendo dessa vez e uma logística diferente motivada por 2 coisas. Primeiro, que a opção de ficar em Lima, né? Praticamente ao nível do mar e vir para cá só na hora do jogo foi considerada muito ruim. Por quê? Primeiro, pela distância de Lima para cá. É um voo mais longo, de quase 2 horas de duração e em relação ao trânsito de Lima também, que é muito complicado para o Flamengo fazer a logística para se deslocar para o aeroporto, é um trânsito bem complicado lá. Então, e além disso, né, a opção do hotel, como vocês citaram, hotel pressurizado, entre aspas, a gente vai brincar assim, né? Mas assim, os quartos, de fato, eles têm uma entrada, tubulações que permitem entrar mais oxigênio. E aí você pressuriza o quarto, que dá uma sensação aos jogadores de estar 1.000 metros a menos. Então, se é 3.350 lá embaixo, no quarto deles vai ser 2.350, 2.400, que está abaixo ali dos 2.500, que é onde a medicina diz que é quando o jogador você começa a sentir os sintomas acima de 2.500. Então vai ter essa estratégia. De todo modo, se os jogadores vão passar a maior parte do tempo no quarto, né? Eles vão dormir, vão sair só pro café da manhã, mas assim, na prática pode ser como se eles estivessem chegando no estádio, vai sair do hotel, estivesse chegando no estádio na hora do jogo, né? Vamos ver se isso funciona amanhã. É uma pena só que ele não tá inscrito na Libertadores, né? Porque ele não tá sentindo os efeitos da vendo? É. Zero. Mas é porque... Era capaz de ele botar o meião e entrar em campo. Aí você pede, Thiago Lima, dá um tiro aí de 200 metros. Aí eu não quero dá, ver não se ele vai estar inteiraço, assim, que nem ele tá mostrando. Mas enfim, Raed. Até para trazendo mais atualizações, né, Noel? Obrigada, claro, pela... contextualização pra gente, isso é muito importante, é bom ter um repórter lá pra trazer um pouquinho, né, pra gente, exatamente do que o Flamengo vai passar nesse jogo amanhã. E falando um pouquinho também do time, né, tem lesão confirmada, tem ausência confirmada, o Flamengo deve ter os seus titulares em campo. O que a gente pode imaginar dessa estreia pro rubro-negro amanhã? Então, em relação a time, a gente pode imaginar a força máxima que tiver à disposição, né? Porque são muitos desfalques. Do time titular, o Jorginho já está confirmado fora, teve uma lesão na panturrilha. O Pulgar também, uma lesão no ombro, está fora. O Cebolinha, que é um jogador que entra muito de vez em quando também é titular, está com a costela quebrada, não vem. O Alexandre, que é o titular absoluto da lateral esquerda, não se recuperou da lesão que ele teve na coxa a tempo, né? Talvez ele até volte no Fla-Flu do final de semana, mas não chegou a ficar disponível a tempo de vir para cá, para Cusco. Então, assim, são desfalques de peso. O Saúl ainda não jogou nessa temporada, segue fora. O De La Cruz até veio, né? Tá vindo com a delegação. Foi até uma surpresa, porque o De La Cruz também tem essa questão de jogar na altitude, para ele é mais complicado, mas ele tá vindo nessa delegação aí, no voo, né? E pode ser, quem sabe ele pinte no time. Mas eu imagino que se o Jardim de repente não mudar muito, né? Muito radical, de repente colocar 3 zagueiros, eu não acredito, mas é uma opção, de repente com os desfalques. Mas imagina ali, a linha de defesa a gente já conhece, né? Rossi, Léo Pereira, Léo Ortiz, aí na esquerda, Ayrton Lucas, Varela na direita, no meio de campo. A gente imagina aí um Everton Araújo, de repente um Paquetá voltando a jogar mais ali, um pouco recuado, como já fez até bons jogos nessa função, ou de repente o De La Cruz entrando ali, o Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Imagino que não vai fugir muito disso aí, não. Vai com força máxima, ainda que tenha alguns desfalques, porque é isso, é um elenco muito qualificado. A gente volta e meia fala de trocar 6 por meia dúzia. O Flamengo é mais ou menos assim, quando tem um desfalque, o Leonardo Jardim olha para o banco de reservas e tem opções de altíssimo nível para colocar em campo. A gente tem aí algumas informações para mostrar para vocês do Flamengo na altitude, já que a gente falou um pouquinho sobre esse assunto. A gente também fez um levantamento aqui e compartilha com a nossa audiência a partir de agora. Em jogos, então, em altitudes acima ali dos 2.500 metros, o Flamengo tem 18 partidas, 4 vitórias, 5 empates e 9 derrotas, mais perdeu do que ganhou. Então, é um ponto de atenção, como a gente falava, talvez realmente o grande adversário seja a altitude e os desafios que ela traz em termos de falta de ar, dor de cabeça, essas coisas que o
que o Thiago Lima não sente, mas que eventualmente os jogadores, né, em campo, correndo um pouquinho mais aceleradamente, podem vir a sentir, Raed. Tava aqui dando uma olhada, fui até procurar aqui no celular qual é o calendário do Flamengo nos próximos jogos. Ele tem um clássico daqui a 4 dias contra o Fluminense, importantíssimo, o Fluminense na parte de cima da tabela, Flamengo que disse que ia priorizar o brasileiro. Depois joga em casa contra o Independente Medellín, em casa contra o Bahia e em casa a Copa do Brasil contra o Vitória. Não sei se é o caso de poupar para esse jogo de amanhã, não. Porque acredito eu que você ter os jogadores um pouco mais descansados, sem o efeito da altitude. A viagem já é uma viagem complicada, mas você ter o seu time principal um pouco mais descansado, sem os efeitos da altitude, ter entrado em campo, ter se desgastado ainda mais para um jogo contra o Fluminense no fim de semana, pode ser uma solução você mesclar um pouquinho esse time aí titular. E para não dizer que a gente só traz notícia ruim, né? Porque lembramos o desempenho do Flamengo na altitude, que é sempre muito difícil, mas jogar em Cusco tem uma boa recordação para o Flamengo, né? Porque foi justamente em Cusco que o Flamengo derrotou o Cienciano na estreia da Libertadores 2008, há 18 anos. É uma boa lembrança aí, foi a maior vitória do Flamengo jogando na altitude, que foi 3-0 em cima do Cienciano, nos 3.500 metros de altitude de Cusco, onde vai estar jogando amanhã nessa estreia contra o time local, Augusto, né? Renato Augusto, esse gol, o passe do Souza. Agora nosso companheiro aqui no Sport TV de comentários, Renato Augusto, ainda jogava. Mas essa defesa do Cienciano também, né? Meus amigos. Toró. Sob efeitos de altitude, né? Só que não. Faria gol. Esse é eu com certeza teria perdido esse do Toró. E terceiro gol de Mas falta. É claro que vale, né? A lembrança, Juan, lateral vale. esquerdo. Eu acho assim que a gente fez a avaliação, né, amigos, sobre essa decisão que os clubes tomam de poupar ou não nessa primeira fase, tanto Sul-Americana quanto Libertadores, ela é cabível para todo mundo. Agora, o Flamengo tem uma questão especial, né? Que é um time ressabiado por ter poupado em 24 e ter dado errado. A torcida não tolera isso. A torcida, quando a torcida do Flamengo, por torcer para um time que tem uma arrecadação de 2 bilhões, como o Flamengo diz, por contratar peças tão caras, né, por ter um elenco tão recheado e tanto talento, ela não quer ver o time alternativo na Libertadores. Ela quer vencer a Libertadores e ela quer força máxima e acha que tem condições de jogar também na quarta e bem no sábado contra o Fluminense. Embora não seja bem assim que as coisas acontecem, mas é como o torcedor entende. E a pressão é muito grande em cima de quem toma essa decisão de poupar ou não. Então, eu acho que vai ser um Flamengo com muita força amanhã. Mesmo que o que o Red disse tenha muito sentido. Tem que pensar, tem que olhar ali a tabela e pensar. Mas quando o Flamengo fez isso e perdeu o jogo e depois viu que no próximo não conseguiu recuperar a pontuação que perdeu, que não conquistou, a pressão se tornou demais e acaba condicionando o restante da temporada, inclusive. E apesar de ser uma possível estratégia, mesclar o time, o começo da temporada do Flamengo já não foi lá muito bom, com a outra estratégia no Campeonato Carioca. Daqui a pouco a direção, a comissão técnica, entende que não vale nem a pena correr esse risco, nem levar, de repente, essa ideia diante de um time misto e já estrear mal na Libertadores da América. Só um ponto, o Leonardo Jardim ainda tem que provar bastante coisa, né? Exato. Então, se fosse um time que tá jogando muito bem, então a torcida não tá preocupada, mas assim, venceu bem o Santos, mas antes tinha perdido pro Bragantino fazendo um jogo muito ruim. Então é ainda um sistema que tá tentando convencer o torcedor. E até falando em torcida, eu sei que o Thiago Lima encontrou rubro-negros por aí, em Cusco. Eu quero saber a expectativa do torcedor, também tá nessa ideia aí de força máxima, tá muito empolgado. Como é que está a torcida, meu amigo? Então, Kelly, a gente já encontrou hoje cedo, né, caminhando ali pelo centro de Cusco, já começou a encontrar rubro-negros aqui, muitos rubro-negros daqui de perto, né, do Acre, por exemplo, que é muito perto aqui, vindo pra cá e falando que já vieram nas outras vezes que o Flamengo jogou no Peru, em Lima, nas finais de 19 do ano passado. Então, assim, esses torcedores já começaram a chegar por aqui. Em expectativa de público, por exemplo, o estádio que você está vendo lá no fundo, ele tem capacidade para 40 mil torcedores, mas capacidade total. Nunca a carga de ingressos à venda é a capacidade total do estádio, né? A capacidade de ingressos gira em torno de 34, 35 e pelo que a gente apurou hoje cedo, tinham 19 mil ingressos vendidos. A expectativa é que
até esse número aumente até amanhã, porque os ingressos são vendidos no estádio. O torcedor do Flamengo, por exemplo, que vem, não consegue comprar online, tem que comprar aqui no estádio. Do Flamengo tinha pouco mais de 100 ingressos vendidos até hoje cedo, né? Esse número também deve aumentar um pouco. Mas quem veio para cá está na expectativa de ver a força máxima, assim, de ver os principais jogadores, principalmente desse pessoal que mora longe. Como eu citei, por exemplo, o pessoal do Acre, tem pouca oportunidade de ir ao Rio de Janeiro, ir ao Maracanã assistir. Eles estão contando com a cavalaria esteja em campo amanhã. Mas trazendo um pouquinho do que deve ser o cenário amanhã, Noel, tô vendo que você tá só com um moletomzinho, nosso moletomzinho muito bom, mas achei você ousado pro frio que deve estar fazendo aí. A previsão de frio na hora do jogo, você já falou um pouquinho do público, o que o Flamengo deve encontrar nessa partida? Não, previsão de frio, à noite aqui esfria bem, sabe? De dia a gente tem usado aqui camisa de manga curta, tranquilo. Eu botei o meu moletom, mas tô com 2 camisas por baixo, então eu tô tranquilo aqui. Mas com certeza, frio tem feito toda noite. Com certeza amanhã, durante o jogo, frio, não sei de precisar quanto, mas vai estar frio, pode ter certeza. Fui procurar até aqui, ele falou que o Acre fica perto ali de Cusco, lá do Peru, né, divisa, limítrofe. São 19 horas de viagem de automóvel da capital Rio Branco até Cusco. Interessante. Não sabia que era tão próximo assim, não. Só que vai subir bastante. Pois é, né? Tem que estar preparado para isso. É melhor já pegar um aviãozinho. Obrigada ao Thiago Lima, Noel, pela participação com a gente e as informações do Flamengo. Repito, amanhã a gente vai falar mais ainda aqui no Tá Na Área dos clubes que estreiam nessa quarta-feira também na Conmebol Libertadores, como é o caso 19 horas é muito, do Flamengo. É muita coisa, gente. Você estava até agora pensando se você pegava o carro para dirigir 19 horas. Eu não. 19 horas. Eu vou dizer pra você, sou Deus. gaúcha, me mudei Então, no Rio de Janeiro eu pensei há nisso pouco mesmo. tempo, há 7 meses, e eu fiz essa viagem de carro. De Cusco pro Acre? Não, de Porto Alegre, de número de horas, de Porto Alegre até o Rio de Janeiro. Nossa. Fiz uma parada em Curitiba. É muito tempo. Levei um pouco mais de 20 horas. É muito tempo, É gente. muito tempo, Assim, sim. é muito cansativa. Eu acho que torcedor faz tudo, né? Pra acompanhar o time, faz esses longos deslocamentos, tem essas longas viagens, mas é exaustivo. Ainda mais Como se tanto diria- tempo assim de E deslocamento até terrestre. porque 19 horas dá quase para vir do Acre pro Rio de Janeiro. Então, né, galera? como diria Porque o Cidade se a Negra, distância de Porto Alegre. Perto. Como diria Cidade Negra, amor que não se mede. Ué, torcedor faz tudo. Faz tudo mesmo. Bom, tá aí, esse é o Tá Na Área com todas as informações, a preparação, a programação e a logística do Flamengo vai chegar em cima da hora, porque antigamente o pessoal via que ia pra lá 1, 2, 3 dias antes pra se adaptar à altitude, mas eu tomara que o Flamengo venha com 3 pontos, é o que importa, logo na estreia, já pra dar aquela moral. Tem clássico no final de semana, Fla-Flu, mas enfim, agora na posição de volante, cara, eu acho que vai ser Everton Araújo e Paquetá, porque o De La Cruz não joga e Pulgar, Jorginho estão no departamento médico. E o Saul continua lá ainda depois da cirurgia no tornozelo, algo do tipo. Mas faz parte. O Flamengo tem um elenco bom e grande, dá ali para compensar esses déficits, vamos dizer assim, mas vai ganhar. Beleza? O vídeo é só. Se gostou, se inscreva aqui no nosso canal ASR Fla, ative o sininho, deixa seu like, é importante, eu lhe peço. Compartilha, comenta, dê seu pitaco. Eu acho que o Flamengo vai ganhar, hein? 2-1. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.